Leitura da Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, o versículo 16 a seguir, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo o seu senhor que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estão. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive e faz presente. Aleluia. Porque a promessa dele é de estar conosco todos os dias, até a consumação, dos séculos. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Eu li no capítulo 16 de Atos, do versículo 16 até o 34. Aleluia. Aqui, aleluia, nessa parte que eu li, nós temos vários acontecidos aqui, que aconteceu
Para quê? Para que Deus viesse cumprir aquilo que Ele pôs para Paulo fazer. Nós vimos aqui no versículo 13, o 14 e o 15, eu não li eles, mas eles dizem assim: e no dia de sábado saímos fora da porta para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, tudo começou, né, a partir do convite daquela mulher chamada Lídia, que agora estava convertida, batizada no nome de Jesus. Não somente ela, mas toda a casa dela, né? Isso porque ela estava ouvindo quando Paulo e Silas, né, estavam apregoando ali à beira do rio, onde, né, juntou várias pessoas, várias mulheres. A Bíblia está explicando que várias mulheres, né? Porque a beira do rio era lugar onde as mulheres se juntavam para lavar as roupas, né? Então ali era numa cidade, uma pequena cidade, uma pequena colônia, né? Assim, uma pequena colônia lá em Filipos. Oh, aleluias! Então nós vimos que Paulo e Silas já começaram bem, né? Ganhando alma, batizando, ganhando família inteira, porque Deus enviou eles ali para essa grande obra. Mas não ficou por isso. Enquanto eles andavam naquele lugarejo ali, evangelizando, né? Como a Bíblia, a partir do verso 16, ela já começa narrando que uma mulher, uma jovem, né, que tinha um espírito de adivinho, ela começou a andar atrás deles. Onde eles iam, ela ia atrás dizendo: ela dizia a seguinte frase: aleluias. Oh, glória a Deus. Ela dizia assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Está no versículo 17. Mas aquilo incomodou, perturbou Paulo. Porque Paulo, homem de Deus, temente a Deus, revestido do poder do céu e cheio do Espírito Santo de Deus, entendeu que aquilo que estava naquela moça não era um espírito bom. Era um espírito de adivinhação, mas porém era um espírito das trevas. E o inimigo das nossas almas estava, né, a perturbar, porque ele queria que aquele povo que estava ali anunciando, né, a salvação para aquele lugar, fosse realmente, né, envergonhado e saísse dali. Era um espírito de adivinho. Então ela adivinhava, né? Ou seja, Satanás e seus anjos fazendo as arruaças dele. Aí ficava entregando, mas Paulo não tinha que entregar, não tinha o que revelar. Ele estava, né, anunciando o reino dos céus mesmo, através da pessoa bendita de Jesus. Mas ele, notando que as trevas, né,
estava tentando impedir o trabalhar deles ali, ele repreendeu aquele mal em nome de Jesus, expulsou aquele demônio lá pro, vamos dizer assim, lá para o mar do esquecimento em nome de Jesus. Mas os senhores daquela jovem, eles não ficou felizes com isso. Por quê? Porque era uma fonte de renda, Aquela jovem possessa com aquele espírito imundo, ela gerava renda para eles, porque ela adivinhava, as coisas. Certamente ela tinha consultas com pessoas que vinham talvez de longe, pagava caro para que aquele, espírito que estava nela adivinha as coisas. Então, quando os donos, ou seja, os senhores daquela jovem, viram que ela ficou liberta agora, ao invés deles ficarem felizes, porque agora houve libertação naquela vida, o Espírito excelente de Deus manifestou a glória dele ali, libertou aquela escrava, Até então ela é escravizada pelo Espírito, que atuava na vida dela, e também pelo entender da palavra, ela era escrava daqueles senhores, ela era serva. Mas quando Paulo e Silas, que anunciavam o Evangelho de Cristo naquele lugar, reconhecendo isso, Paulo ficou perturbado, porque por vários dias aquela jovem perseguia eles. E ele, incomodado com aquilo, repreendeu que irmão, não posso deixar essas condições. É igual o modo nós, quando nós servos do Senhor, que nós temos, o Espírito de Deus na nossa vida, e nós vê pessoas escravizadas pelo inimigo das nossas almas, e nós, na maioria das vezes, nós baixamos guarda para o inferno. Mas nós temos que fazer como Paulo, ficar perturbado com o inimigo, trabalhando, destruindo, vidas, levando vidas a passos largos ao abismo. Nós temos que ficar perturbados e repreender esse mal em nome de Jesus. Então, quando nós fomos chamados, aleluia, foi para chamar. Quando nós fomos libertos, foi para libertar. Então, como servo do Senhor, nós temos que agir de tal maneira, orando. Talvez você nem vai aonde está essa pessoa, nunca vai. Talvez você não tenha nem coragem para falar com ela, mas ore a prol da vida dela. Pague um preço a prol da vida dela e pede ao Senhor Jesus para libertar, aleluia. Porque no nome de Jesus há poder no sangue de Jesus, aleluia. Então agora Paulo e Silas fez, aquele prodígio todo ali, mas ao invés deles ficarem felizes, eles ficaram furiosos com ele. Aí o que fez? Mandaram prender eles. Levaram eles, por quê? Porque agora eles não iam ganhar mais. A esperança, de ganhar o seu dinheirinho fácil tinha sido repreendida agora. Tinha acabado, porque aquele espírito perturbador não ia voltar mais. Agora a jovem estava livre. A Bíblia não fala mais dessa jovem. Aqui, pelo menos aqui em Atos, na leitura não fala mais. Aí continua, falando que Paulo e Silas foram levados à presença do magistrado, foram açoitados, e depois foi lançado no cárcere. E o que me chama a atenção é que aqueles magistrados, aqueles homens, estavam com o pé atrás com Paulo e Silas. Por quê? Quando os mandaram lançar eles no cárcere, o que eles fizeram? Encomendou eles ao carcereiro. Pediu que o carcereiro
né, desse um trato neles diferenciado. Não um trato bom, é claro, mas que prendesse eles mais afinco, né? E que prestasse mais atenção neles. Por quê? Acredito eu que eles tiveram medo. Eles expulsou o espírito que estava lá. Agora eles foram açoitados na praça pública. Mas eles não revidaram, eles não fizeram nada. Simplesmente deram os lombos para que eles o açoitassem. Porque se naquele momento também eles orassem, pedindo a Deus para livrá-los daquela situação, né? Deus com certeza enviaria ajuda para eles. Mas só que o projeto de Deus ali não era parar ali, libertar aquela jovem só. Ou aquela família que já tinha, né, aceitado o Senhor Jesus. Família de Lídia. A vendedora de púrpura. Aleluia, da cidade de Tiatira. O plano de Deus não era só aquele povo só. Deus ainda tinha mais algo a fazer mais adiante. E quando levaram Paulo e Silas presos, Paulo e Silas estava todo machucado ali. Afinal, tinha levado uma coça, uma surra boa, uns açoites ali, golpes de chicote nas costas, no meio da praça pública. Mas eles foram lançados na prisão e não podiam fazer nada. Por quê? Além de eles estarem presos no cárcere, eles ainda estavam com os pés presos. Não podia nem caminhar ali dentro daquela cela, né? Aí o que acontece? Eles começaram a orar e a entoar louvores a Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 25, que por perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos que estavam ali escutavam. Ou seja, os presos não reclamaram. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, talvez os presos até pensando, não, mas esses caras são loucos. Talvez eles pensavam assim. Ilustração. Esses caras são loucos. Tá todo danado aí da vida, todo machucado. E ainda está louvando a Deus. Está orando a Deus. O Deus é deles. Mas só que não ficou só nisso. Enquanto eles louvavam, engrandeciam o nome do Senhor, aleluia. Deus, aleluia, visitou aquele lugar. Deus, aleluia, agradou tanto dos louvores, da oração de Paulo e Silas, aleluia, que enviou o sobrenatural dele ali. Agora veio, né, um tão grande terremoto naquele lugar. E os alicerces dos cárceres moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção nessa passagem bíblica é que quando nós lemos aqui o versículo 27, nós entendemos que o carcereiro estava dormindo. Mesmo com todo aquele barulho que fez, né, aquele tão grande terremoto, que, aleluias, mexeram ali nos alicerces. E as construções daquele tempo eram muito mais resistentes até mesmo do que as de hoje. Por quê? Era fortaleza que eles faziam. As paredes daqueles
das construções deles, dá a entender que tinha não 20 centímetros de largura, de espessura, mas dá a entender que tinha mais de meio metro de espessura, porque eram feitos de pedras, né? Os alicerces, tudo era pedra. E agora, o carcereiro estava dormindo com todo aquele barulho, mas aí, de repente, todos os presos estão livres. E a Bíblia fala que abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Isso dá a entender que cada um daqueles presos que estavam ali, né? Dá a entender que eles estavam, né, presos com as mãos ou também os pés, porque Paulo e Silas estavam, além deles estar presos no cárcere, eles ainda estavam com os pés, né, presos. Ou seja, eles estavam impossibilitados de fazer qualquer coisa. Até mesmo de ir no banheiro, né? Se é que ali tinha um. Mas, quando eles entoavam a Deus, Deus visitou-os. E agora, o carcereiro acordando, vendo abertas as portas da prisão, não restou-lhe mais nada a não ser, né, tentar contra a sua própria vida. Por quê? Possivelmente, o castigo para ele ia ser terrível. E foi isso que ele teve medo. O medo falou mais alto e ele já ia se acovardando, porque ele ia tirar a própria vida. Mas, quando ele já estava quase, né, a efetuar a execução própria, ou seja, a se matar, Paulo clamou com grande voz, dizendo para ele: olha, não faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E naquele momento, o carcereiro, né, pediu luz, ou seja, pediu que acendesse a luz. E saltou lá dentro da cela, né, possivelmente. E todo trêmulo, a Bíblia narra aqui, que ele estava tremendo e prostou ante Paulo e Silas. Ele tremia, não era de medo, mas com certeza ele estava, aleluia, sentindo já a presença de Deus. Porque, aleluia, onde Deus passa, não tem como as pessoas não sentir a glória dele. Não sentir, aleluia, a presença dele. Aleluia. E Deus tinha passado ali. Por causa de quê? De 2 homens que foram fiel a ele. Que louvou e bendizeu o nome dele. Mas Deus também, ele estava, aleluia, aproveitando a situação para quê? Para salvar almas. Porque acredito eu que Paulo e Silas já tinham evangelizado aqueles outros presos. A Bíblia não está narrando, mas a Bíblia, aleluia, narra aqui, dá-nos entender, nos abre, né, um leque aqui, para nós entendermos, para nós imaginar que aqueles presos que estavam ali foram convertidos também. Porque se eles não tivessem sido convertidos, o que tinha acontecido? Eles tinham rapado fora dali. Eles tinham dado no pé. Quando os portões foram abertos, as portas das prisões foram todas abertas. E dá a entender que aqueles outros presos já estavam ali antes de Paulo e Silas chegar. Paulo e Silas não passou mais do que uma noite ali. Por quê? Aleluias. Deus não livrou eles da prisão, mas Deus deu, né,
a liberdade para ele depois que eles estavam ali. Ali aconteceu o movimento de Deus. Para quê? Para salvar almas. Salvou, né? A Bíblia não está explicando que aqueles homens que estavam lá foram salvos, mas o leque, né, da palavra nos dá a entender que eles foram, porque eles viram o poder de Deus ali, né? A Bíblia diz assim: e os outros presos escutavam. Versículo 25, parte B. E os outros, aqui é a parte C, né, do versículo. E os outros presos escutavam, enquanto eles o quê? Cantavam hinos e oravam a Deus. Então, e em seguida já veio um tão grande terremoto, né, que os presos também presenciaram tudo aquilo. E quando tudo abriu, os presos, se não tivesse, né, já impactado com tudo aquilo que aconteceu, eles tinham saído dali, porque as prisões abriram. Mas, logo em seguida, o carcereiro acordou. Quando se diz que ele acordou, quer dizer, ele estava dormindo. Talvez o hino, a adoração que Paulo estava fazendo ao Senhor, talvez ninou o carcereiro e ele acabou dormindo. Mas a Bíblia não está dizendo, né, tal relato. Isso aqui eu vou ilustrando. Aleluias. Porque o Senhor não dá esse entender. Aleluia. Mas quando o carcereiro viu, né, que Paulo e Silas e os outros estavam lá, ele prostrou, né, diante de Paulo e Silas, fazendo a seguinte narração: o que é necessário que eu faça para me salvar? Talvez o carcereiro poderia estar, né, falando sobre se salvar ali daqueles homens. Poderia ir para esse lado. Mas acredito que ele ouviu Paulo e Silas falar da salvação eterna, da salvação em Cristo Jesus. E agora ele quer saber qual o caminho que ele tem que percorrer. Qual é a receita para ser salvo? E Paulo e Silas respondeu para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Olha que maravilha. A promessa de Deus se estendeu. O que Deus está dizendo? Ele está nos dizendo que quando nós cremos nele, que nós entregamos nossa vida a ele, a promessa dele estende-se à nossa família, à nossa casa, à nossa geração. Que maravilhoso, né? Agora, o carcereiro se converte ali e, cheio do poder de Jesus Cristo, agora ele leva, né, aqueles homens. Agora o versículo 33, olha: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Assim que ele aceitou Jesus como seu Salvador, eles foram para casa, né? Saíram dali e já foram para casa, né? E dá a entender aqui, ó, que eles foram para casa do carcereiro e lá lavou-lhe as feridas que estavam Paulo e Silas, que tinham sido açoitados. Mas
adiante, eles falam, né, a palavra de Deus narra aqui que eles lavou-lhe os vergões. E aí, em seguida, o carcereiro e todos os seus foram batizados em nome de Jesus. O que a palavra de Deus ela nos explica aqui, você não está vendo aqui a olhos nus, você não entende. Mas o Senhor Jesus está falando assim, que servir a Ele não é subir no pódio, sempre. Servir a Ele vai ter açoite, vai ter levante. Porque o verdadeiro servo do Senhor, ele não vive de vitórias e conquistas, não. Na verdade, os servos de Jesus, eles têm passado um estreito nessa terra. Por quê? Porque Jesus aperta mais, porque para nos provar, para ver se nós estamos aptos para Ele. Então, às vezes, a gente até vê pessoas reclamando, minha vida está assim, assim, assim. Por quê? O que está reclamando? Vai orar, vai louvar o Senhor. Em meio às lutas, em meio às tempestades, é necessário orar ao Senhor. Se Paulo e Silas fossem como muitos cristãos nos dias de hoje, eles não tinham nem impedido aquele carcereiro de se imolar, ou seja, de se matar, que eles iam estar com muita raiva. Eles iam estar no mimimi deles. Mas não, eles não estavam preocupados com eles, porque eles já tinham certeza que eles já tinham aceitado Jesus, estavam fazendo a vontade de Jesus. Por isso o inferno não estava furioso com eles. Mas eles estavam ali não por ele, mas eles entenderam que Deus tinha permitido tudo aquilo, porque Deus queria fazer algo ali. Deus não enviou eles ali para ganhar aplausos. Deus não enviou eles ali para subir no pódio. Não. Deus enviou eles ali para sofrer mesmo, para ganhar almas, para mostrar o que é realmente o reino dos céus. Jesus, aleluia, ele disse nas tuas palavras que o reino dos céus, aleluias, ele é tomado à força. A força espiritual. Quando a pessoa não serve ao Senhor ainda, Jesus nos orienta para não ir com força e nem com violência. Não ganhe alma por força nem por violência. Mas, uma vez que nós aceitamos Jesus, ou seja, que Ele nos aceita, né? Aí sim, aí o reino do céu já é tomado a força e a violência espiritual. Não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa violência não é física, ela é espiritual. É uma batalha espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Por quê? Porque carne e sangue não conhece o poder espiritual. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós sabemos que há uma luta travada no mundo espiritual e a nossa luta agora é contra as potestades. O que são as potestades? São legiões de demônios que assolam nas nuvens. Eles assolam nas nuvens porque eles estão tentando impedir a oração dos santos de subir para a glória do Senhor.
E a oração ela é espiritual. Você ora aqui agora, às vezes em voz, ou até mesmo em espírito, e a sua oração tem um portal que vai atravessar, espiritual. E os demônios sabem as legiões de demônios, os possessos, tenta assolar nas nuvens, por quê? Se você raciocinar bem, quando Deus enviou, lançou, mandou que o anjo, arcanjo Miguel, jogasse Satanás, e seus demônios para cá, Deus mandou ele ficar por baixo da terra. Mas ele não quer ficar lá. Ele não fica lá. A morada dele é embaixo, nas profundezas, abaixo da terra. A terra é para os seres humanos, e toda a criação que Deus criou. Mas o inimigo das nossas almas, ele não quer ficar lá. Ele insiste e fica assolando nas nuvens. Então a nossa força, a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Não adianta você, como cristão, ficar debatendo com pessoas. Tanto é que Paulo e Silas aqui, eles foram açoitados. Eles tinham feito mal? Não. Eles tinham feito um bem tremendo àquela jovem. Eles libertaram aquela jovem. Em nome de Jesus. Expulsou aquele mal que estava assolando na vida daquela jovem. Que escravizava aquela jovem. Aí depois disso, o que aconteceu? O inferno ficou furioso e fez com que aqueles homens, aqueles magistrados, aqueles senhores, daquela jovem, agora mandasse açoitá-los. E não ficou satisfeito em somente o açoitá-los, mas encerrou eles na prisão. E quando aconteceu que eles foram lançados na prisão, Deus manifestou a glória dele. Aí o que aconteceu? Ele salvou mais vidas. Houve mais salvação. Isso que está acontecendo. Se você está sendo açoitado, não fica reclamando, não. Para de reclamar. Se tem pessoas falando mal de você, pare de reclamar. Deixe falar mal. Você tem que pensar o seguinte: você está dando fruto. Se está incomodando alguém, é porque está dando frutos. Tem pessoas que se dizem servos do Senhor, mas na hora que vem um ventozinho, ele já recoa. Já não quer mais. Estão falando mal de mim. Não gostam mais de mim. Problema, não gosta. Fala para Jesus. Jesus gosta de você? Amém. E o gostar de Jesus é isso aqui, Ele permite você ser açoitado. Isso é eu gostar dele. Maneira, aleluias, dele demonstrar que gosta de nós, é isso. É prova que Jesus, você pode ler de Mateus, Apocalipse, e você quando lê Mateus, Marcos, Lucas, livro de João, você vê as palavras de Jesus. E Jesus não nos prometeu mar de rosa, não. Jesus não nos prometeu mamãozinho com mel, não. Jesus prometeu, foi aflições mesmo. Ele disse que no mundo teremos aflições. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. E ele nos deu também legalidade para vencer. Mas para isso nós vamos passar por isso. Os açoites, prisões. Tem hora que você está muito bem com uma pessoa, de repente, de hora para outra, aquela pessoa vira com você, você não entende. Você não entende. No começo você não entende nada, mas depois o Espírito de Deus fala: olha, não levante, não se preocupe, eu sou contigo, eu estou na causa.
Às vezes quando você está se dando com alguma pessoa e há um levante, é porque o Senhor quer que você afasta, vai orar, vai jejumar, vai pagar preço pelas almas, e você tira mais lucro. Então, quando Paulo e Silas, ganhou aquelas almas, não foi só no louvor que eles louvou ali, porque eles estavam agradecendo a Deus, por aquele momento ali de aflição que eles estavam passando. Agora eles oram ao Senhor e louvam. E o Senhor visita-os ali. É assim que o Senhor faz, Ele está te visitando. Se você estiver recebendo paulada, pedradas, açoites, é porque você está produzindo frutos. Então fica ligado. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor. Porque enquanto você busca o Senhor, na escalada da noite, nas madrugadas, não precisa do povo saber que você está fazendo isso. Então somente busca o Senhor, aleluias, e fala para o Senhor, aleluia, Senhor, eu estou numa grande obra, de modo que não posso parar. E o Senhor conhece o meu coração. Então, Senhor, faz algo sobrenatural acontecer. Me dê um pouco daquela unção que estava em Paulo e Silas naquele momento, que eles não revidaram, mas eles tão somente entregou tudo ao Senhor. Você vê que pela manhã, aleluia, que dá a entender aqui que já era de manhã, quando o carcereiro levou Paulo e Silas lá e lavou eles ainda estavam, com aquelas feridas abertas, os vergões do couro que eles tinham tomado. Então, por aqui você já entende que o reino de Deus é isso. O chamado de Deus é açoite. Quando você vê as pessoas falando muito de púlpito, de palco, aleluias, de pódio, você pode pensar, mas o pódio, a coroa de glória só vai ser depois. Aqui no mundo é aflições mesmo, é terrores, é levantes. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo nesta palavra que se você está sendo provado, é a resposta dele. Se você quiser aceitar, servir a Jesus, é isso que você vai encontrar. Você vai ter, aleluias, a porta do céu aberta, seu valor. Vai ter dias que você vai chorar no colo de Jesus. Ele vai entrar no seu quarto, onde você estiver ali chorando, e ele vai te dar ali o colo ou o ombro para você chorar. Aí ele te alivia. E você continua orando. A luta é grande, mas maior é a vitória. A glória do Senhor, tá? Não é aqui não. Vitória, aqui não tem vitória não. Aqui não tem não. Aqui é só luta travada mesmo. O Senhor pode de vez em quando te dar um alento. Às vezes você está orando, está buscando o Senhor vai te dar um alento. E aí você procede. Busque o Senhor. Continue. Não deixe de buscar, não. Então é essa mensagem do Senhor nesta manhã, tarde ou noite. Não sei a hora que essa mensagem vai te alcançar. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor Jesus tem obra na tua vida. O Senhor Jesus não te levantou, aleluia, para você
fica aí questionando, nem de mimimi, nem com medo de açoite. Uma vez que você renunciou o mundo, né, entregou tua vida a Jesus, foi isso mesmo que você. Jesus disse assim na palavra dele, que o mundo não tem raiva de você. Ele tem raiva do que está em você, que é ele. Ele disse, olha, se você quiser seguir a ele, aleluia, vim após ele, toma tua cruz e segue. É simples assim, mas é árduo. A obra de Deus é árdua. Hoje, nos dias de hoje, estão apresentando um evangelho tão fraco, tão, Nutella, que muitos acham que entregar a vida para Jesus é cantoria, é festa. Não, a vida entregada nas mãos de Jesus, perseguição. Você vai sofrer perseguição, você vai sofrer açoite, porque o inimigo não vai ficar satisfeito. Agora, uma coisa eu te digo, se a sua vida estiver indo de vento em polpas, não acontece, não tem levante, não tem perseguição, não tem nada, tá tudo indo de vento em polpas, então você precisa conversar com Jesus. Jesus, está certo não, Jesus. E se você está tudo beleza na sua vida, você está agradando o inferno. Não está agradando Jesus, não. Infelizmente ou felizmente. E se você ouviu essa mensagem e sentiu coragem, vontade, aleluia, porque para confessar Jesus tem que ser corajoso. Tem que ser muito corajoso. Para carregar essa Bíblia aqui, aleluia, sagrada, 66 livros, aleluia. Eu acho que é isso mesmo. São 66 livros, aleluia. Tem que ser corajoso. Tem que ter coragem. Coragem, sabe para quê? Para dar a face, os outros bater. Coragem para entregar os lombos para ser açoitado em praça pública. Coragem para louvar, para orar na hora da dor, na hora da angústia, preso em casa, como estava Paulo e Silas. Talvez você não está passando por esses açoites físicos, mas você está passando por açoites espirituais. Então tenha coragem. Tenha coragem, porque o mundo é mau. O mundo jaz do maligno, já disse Jesus. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo e vós vencerás também. Ou seja, ele está falando conosco que serve a ele. Vamos orar ao Senhor, aleluia. E espero que essa palavra tenha te dado a entender o que é servir a Jesus. Mas não tenha medo, não. Que Jesus nos garante vida eterna. Essa vida aqui, ela vai passar. Nós só estamos aqui uns tempos. Ela vai passar. A vida que vai durar é a eterna, após a morte física. Não tenha medo de servir Jesus, porque lá ele nos garante vitória. Na glória dele, ele nos garante. Aqui, ele diz que nós teremos aflições mesmo. Mas, depois dessa vida, vai ser de vento em polpas. Nós vamos glorificar o nome do Senhor o tempo todo. Aquele que vencer, o Senhor Jesus dará a coroa da vida. Aleluia. Aqui não, aqui nós temos aflições, temos luta todo dia, todo instante. Provas, umas provas. Mas isso passa. O importante é que você se sinta bem. Mesmo em meio às lutas, você louve o Senhor, cante, adore, ore. Está doendo? Louve o Senhor. Os açoites estão doendo? Louve o Senhor. Está machucando? Louve o Senhor. Porque
A Bíblia diz que eles estavam com as costas machucadas, sangrando, né? Por que eles estavam assim? Porque eles tinham libertado uma pessoa dos demônios. Dizer assim, mas preciso. Não fala de espírito aqui, espírito imundo, é demônios que agia, que atuava na vida daquela jovem. E eles libertaram ela. E o pagamento deles foram o quê? Açoite. Por quê? Porque Deus ainda tinha grande obra com ele. Deus ainda ia salvar os carcereiros, aqueles presos que estavam lá na prisão, a família do carcereiro. Eita glória, é muita alma, né? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vale a pena pagar preço pelas almas, para salvar almas. Seja corajoso e aceite. Reconcilie com Jesus, volta a fazer o ídolo do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, apresento, Senhor, essas pessoas que estão confessando o Senhor agora como o único suficiente Salvador. Apresento, Senhor, também essas pessoas, aleluia, que está sofrendo por enfermidade, por açoite, pessoas que estão entristecidas porque estava fazendo a tua obra, mas de repente veio levante. Ele, sem entender, acha que não era para ter levante, mas a obra de Deus é isso mesmo, é árduo. Tem levante, tem açoite. O inimigo está furioso, mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Com açoite, com lutas, com levantes, nós vamos vencer em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos combater o bom combate. Assim como Paulo disse, né? Ele combateu o bom combate, né? E estava indo. Um dia nós também vamos. E vamos dizer também, combati o bom combate em nome de Jesus. E abençoa também, Jesus, aquelas pessoas que estão no leito de dor. Visita elas. Liberta, Senhor, e cura, se for segundo a tua vontade. Mas agora a salvação de pessoas, Deus, eu tenho certeza que é a vontade do Senhor salvar almas. Salvar pessoas, ainda aquelas que estão no leito de dor. Pai querido, Pai amado, visita, Senhor, aqueles que estão nos cárceres. Tem cárceres, Senhor, aleluias, físico e também os cárceres espirituais. Visite o Senhor, liberta o Senhor. Assim como o Senhor, aleluia, fez naquele cárcere onde estava Paulo e Silas. Visitou ali e fez ali um tão grande terremoto que mexeu nos alicerces e as portas e os grilhões, aleluia, foram abertos, quebrados em nome de Jesus. Então, Jesus, visita essas pessoas que se encontram nessa situação. Apresento, Senhor, a Ti agora, em nome de Jesus, Pai, aquelas pessoas que estão confessando o Senhor como único, suficiente Salvador das suas vidas, suas almas. Escreve, Senhor, aleluias, o nome delas no livro da vida, Jesus, com tinta sangue, do sangue de Jesus, o sangue carmesim, que purifica, aleluia, que transforma, aleluias, e nunca se apaga. Dá força a essa pessoa, Pai, que está passando por perseguição, a pessoa que tem sido açoitada espiritualmente, Senhor, e até mesmo fisicamente, Pai. Dá força a ela para prosseguir. Não deixe que ela venha desfalecer no caminho. Dá, Senhor, guarida. Aleluias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aleluias. Amém, amém e amém. Um amém para Deus, que é o nosso Pai. Aleluia, o nosso Criador. Um amém para Jesus, que é o Filho. Aleluias, o nosso Salvador. E um amém para o Espírito Santo, que é, aleluias, o nosso Consolador. Aleluias.
Glorificado seja o nome do Senhor. E que Deus em Cristo, aleluia, Jesus e o Espírito Santo abençoe a cada um, aleluia, que está ouvindo essa mensagem. Que essa mensagem possa chegar, aleluia, como uma solução, aleluia, aquilo que a pessoa está sofrendo, aos problemas que, aleluia, diante dos olhos, física e insolúvel, aleluia, que o Senhor Jesus venha trazer renovo espiritual. Em nome de Jesus. Amém.